Você já sentiu o peso devastador de uma acusação injusta? Aquela sensação de impotência quando palavras mentirosas são lançadas contra você, quando sua reputação é atacada sem piedade, quando inimigos se levantam para destruir tudo que você construiu com integridade. Hoje, vamos mergulhar em uma das mais poderosas orações de justiça já registradas. Um clamor que atravessou mais de 3.000 anos e permanece tão urgente quanto no dia em que foi escrito. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre o Salmo 7 não é apenas conhecimento histórico, é uma arma espiritual forjada no fogo da perseguição injusta, validada por séculos de fé e confirmada por descobertas arqueológicas impressionantes que revelam como Deus sempre defendeu seus servos fiéis. Imagine por um momento o contexto que deu origem a este clamor desesperado. Estamos aproximadamente no ano 1000 a.C., nas colinas rochosas de Judá, uma região que hoje corresponde ao sul de Israel, cerca de 25 quilômetros ao sul de Jerusalém. Arqueólogos descobriram que esta era uma terra de conflitos constantes, onde tribos guerreavam por territórios e recursos escassos. O autor é Davi, ainda não rei, mas um jovem guerreiro cuja fama, após derrotar Golias, despertou a inveja mortal do rei Saul. Historiadores explicam que naquele período a corte real era um ambiente de intrigas políticas devastadoras, onde uma palavra falsa podia significar sentença de morte. E foi exatamente isso que aconteceu quando Cusi, um benjamita da mesma tribo de Saul, levantou acusações caluniosas contra Davi, alegando que ele planejava traição contra o rei. Para entendermos a gravidade disso, precisamos saber que naquela época, acusações de traição não passavam por julgamentos longos. A execução era rápida, brutal e pública. Davi estava literalmente correndo por sua vida, refugiado nas cavernas do deserto de Judá, uma região árida e hostil, onde temperaturas chegavam a 45 graus durante o dia e caíam drasticamente à noite. Ouça como Davi clama: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que o inimigo não me estraçalhe como um leão e me despedace sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se fiz o mal àquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu adversário sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. A palavra hebraica usada aqui para confio é chassá, que significa literalmente buscar refúgio, esconder-se sob proteção. Antropólogos culturais revelam que esta era a mesma palavra usada para descrever pássaros se abrigando sob as asas da mãe ou viajantes buscando abrigo em cavernas durante tempestades. Davi não está apenas dizendo que confia em Deus. Ele está dizendo que Deus é seu único abrigo físico e espiritual contra a tempestade de mentiras que o persegue. Observe a coragem surpreendente do próximo versículo. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, desperta a meu favor. Tu ordenaste juízo, rodeia-te a congregação dos povos, e sobre ela volta às alturas. O Senhor julgará os povos. A palavra levanta-te vem do hebraico kum, um termo de batalha que na época significava um guerreiro se levantando em posição de combate. Especialistas em literatura hebraica antiga explicam que este verbo carregava a imagem visual de um rei se levantando de seu trono para liderar seu exército. Davi está convocando o Deus do universo para se levantar como um guerreiro divino e lutar por ele. Para aquela sociedade profundamente hierárquica, onde ninguém ousaria dar ordens a um rei, este pedido demonstra a intimidade extraordinária que Davi tinha com seu Deus. Mas aqui vem algo que arqueólogos descobriram recentemente que muda nossa compreensão.
Escavações em antigas cidades cananitas revelaram que os deuses pagãos daquela região eram representados sempre sentados, passivos, distantes dos problemas humanos. O Deus de Israel é radicalmente diferente. Ele se levanta, ele age, ele intervém na história humana. Continue ouvindo. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. A palavra hebraica para integridade é tom, que literalmente significa completude, perfeição moral, ausência de duplicidade. Documentos da época confirmam que esta palavra era usada em contextos comerciais para descrever pesos e medidas exatas, não adulteradas. Davi está pedindo que Deus examine sua vida com a precisão de um ourives testando metais preciosos. E repare na frase provas os corações e os rins. Para nós, isso soa estranho, mas para aquela época, isso era linguagem médica precisa. Arqueólogos descobriram textos médicos egípcios e mesopotâmicos que explicam que povos antigos acreditavam que o coração era a sede das emoções e os rins a sede dos pensamentos mais íntimos. Quando Davi diz que Deus prova ambos, ele está declarando que nenhum segredo escapa ao exame divino. Especialistas em anatomia antiga explicam que isso era revolucionário, porque enquanto deuses pagãos supostamente viam apenas ações externas, o Deus de Israel examina motivações invisíveis. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está pronto, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas. A palavra escudo vem do hebraico magem, que na época não era apenas equipamento defensivo, mas símbolo de proteção total. Engenheiros militares modernos que estudaram armamentos antigos explicam que escudos da era de Davi, encontrados em escavações, eram feitos de madeira coberta com couro tratado e metal, pesando entre 6 e 8 quilos, cobrindo do ombro até o joelho do guerreiro. Quando Davi diz que Deus é seu escudo, ele está dizendo que Deus o cobre completamente contra qualquer ataque. Mas observe algo extraordinário. Davi descreve Deus preparando armas contra os ímpios. A palavra setas inflamadas refere-se a uma tática militar documentada por historiadores, onde flechas eram envolvidas em tecido embebido em substâncias inflamáveis e acesas antes de serem disparadas contra inimigos. Arqueólogos encontraram evidências dessa prática em múltiplos sítios de batalhas antigas. Davi está declarando que Deus não apenas defende, mas contra-ataca com precisão devastadora contra aqueles que perseguem seus servos injustamente. Continue absorvendo. Eis que o ímpio está com dores de perversidade. Concebeu malícia e dará à luz a mentira. Cavou um poço e o fez fundo, mas caiu na cova que fez. A sua malícia voltará sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Aqui está uma das mais fascinantes imagens da justiça divina. A palavra concebeu vem do hebraico hará, usada especificamente para a gravidez. Davi está usando linguagem obstétrica para descrever como o mal é gerado. Antropólogos culturais revelam que para aquela sociedade onde parto era a experiência central da vida, esta metáfora era poderosamente visceral. O ímpio está literalmente grávido de maldade e o que ele dará à luz, inevitavelmente, o destruirá. Mas repare na imagem seguinte: cavar um poço e cair nele. Arqueólogos descobriram que na antiga Judéia,
caçadores cavavam poços profundos, com aproximadamente 3 a 4 metros de profundidade, cobertos com galhos e terra, para capturar animais selvagens. Este trabalho exigia dias de esforço árduo. Davi está dizendo que o esforço investido em destruir outros se torna a própria armadilha do destruidor. Geólogos que estudaram o solo rochoso de Judá explicam que cavar qualquer buraco naquela região exigia determinação extraordinária devido às camadas de calcário. A ironia divina é devastadora. Quanto mais trabalho investido na maldade, maior a queda inevitável. Então vem o encerramento glorioso. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A palavra Altíssimo vem do hebraico Elion, um dos nomes mais antigos de Deus, que significa literalmente o mais elevado. Documentos arqueológicos descobertos em Ugarit, uma antiga cidade síria destruída por volta de 1200 a.C., mostram que Elion era reconhecido como título do Deus Supremo, mesmo entre povos pagãos. Quando Davi usa este nome específico, ele está declarando a soberania absoluta de Deus sobre todos os deuses falsos, sobre todos os reis terrenos, sobre todas as circunstâncias. Especialistas em música antiga explicam que cantar louvores naquela época não era atividade passiva de entretenimento, mas declaração pública de vitória, frequentemente acompanhada por instrumentos como harpas e símbolos, cujos restos foram encontrados em sítios arqueológicos israelitas. Agora, deixe-me conectar estas verdades milenares com sua vida hoje. Você está enfrentando acusações no trabalho, mentiras circulando sobre você nas redes sociais, traição de pessoas que você confiava, calúnias que ameaçam destruir seu ministério, seu casamento, sua reputação. O Salmo 7 não é apenas texto antigo para estudo acadêmico. É protocolo de guerra espiritual, validado por 3.000 anos de testemunhos de servos de Deus, que enfrentaram injustiças devastadoras e viram intervenção divina sobrenatural. Davi não está te ensinando a revidar com as mesmas armas sujas dos seus acusadores. Ele está te mostrando como transferir sua causa para o tribunal celestial, onde o juiz é infalível, onisciente e incorruptível. Aplicação prática para seu dia a dia. Primeiro, como Davi, examine sua própria consciência com honestidade brutal diante de Deus. Senhor, se há perversidade nas minhas mãos, não podemos clamar por justiça enquanto abrigamos injustiça em nosso próprio coração. Segundo, declare verbalmente sua confiança em Deus como seu refúgio. Palavras têm poder criativo e destrutivo. Use-as para edificar sua fé, não para alimentar amargura. Terceiro, convoque Deus para se levantar em seu favor. Ore com a mesma intensidade e especificidade que Davi orou. Quarto, descanse na certeza de que a malícia se autodestrói. Você não precisa orquestrar vingança, porque o universo moral de Deus garante que sementes de maldade produzem colheitas de destruição. Quinto, prepare-se para louvar antes da vitória visível. Louvor profético é a arma que desintegra fortalezas demoníacas. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que existe uma lei moral inquebrável operando no universo. Físicos quânticos falam sobre causa e efeito a nível subatômico. Psicólogos documentam como mentiras corroem a mente de quem as conta. Sociólogos observam como sociedades que abandonam justiça entram em colapso inevitável. A Bíblia chamou isso de princípio de semeadura e colheita há milênios. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Você está plantado em solo de verdade e integridade, enquanto seus acusadores estão plantados em areia movediça de mentiras. O tempo revelará quem permanece de pé.
Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que está enfrentando a dor dilacerante de acusações injustas. Seja instrumento de Deus para lembrar seus filhos que eles não estão desamparados, não estão sem defesa, não estão sem um advogado que nunca perde uma causa justa. Encerro deixando esta verdade ressoar em sua alma. A paz que você tanto busca não virá de convencer todos da sua inocência. Virá quando você descansar na certeza inabalável de que o Deus que examina corações e rins conhece cada motivação pura do seu coração, cada lágrima derramada em secreto, cada momento em que você escolheu integridade quando ninguém estava olhando. A prosperidade que Deus tem para você não será contaminada por métodos desonestos de autopromoção. Será construída sobre fundação de caráter testado no fogo da adversidade injusta e aprovado no tribunal celestial. Quando Deus se levantar em seu favor, e ele se levantará porque é impossível para ele permanecer indiferente ao clamor dos justos, sua vindicação será tão completa, tão pública, tão sobrenatural, que até seus inimigos serão forçados a reconhecer que o Deus Altíssimo lutou por você. Não apenas isso, mas as mesmas pedras de tropeço que foram lançadas em seu caminho para te destruir se tornarão degraus para uma plataforma de influência que você jamais imaginou possível. Este é o padrão bíblico. José foi da prisão ao palácio, Davi da caverna ao trono, Esther do anonimato à posição de salvadora de uma nação. Sua história de vindicação está sendo escrita agora. Cada dia de injustiça enfrentada com integridade é tinta dourada nas páginas do seu testemunho eterno. Descanse, guerreiro de Deus, porque enquanto você dorme, o juiz dos juízes está montando seu caso, preparando sua defesa, afiando suas setas de justiça contra aqueles que ousaram tocar no ungido do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o advogado perfeito que intercede por você à direita do Pai, declare: minha causa está nas mãos do Deus Altíssimo e Ele nunca perdeu uma batalha. Amém.